Fiquei alegre quando me disseram: vamos nos reunir novamente. Estaremos como igreja reunida, em comunhão, no local onde o povo se reúne. Eles vêm se reunir para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Sabem que o Senhor de justiça julga o seu povo. Orem para que haja paz na terra. Ó igreja, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade. Que haja segurança nos lares. Eu amo meus irmãos e irmãs na fé e digo que a paz esteja com você e nos seus lares. Amo estar reunido com certeza de que o Senhor está conosco. E por isso oraremos pela paz na terra, especialmente Ucrânia e Rússia. Amém. Procurei pegar esse Salmo 122 e fazer dele uma versão contemplando dois elementos. Depois de 2 anos, nós vamos poder voltar a nos reunir. Segunda coisa, nós estamos num momento delicado por causa da guerra. Agradecer a Deus que nós podemos voltar a nos reunir. Mas pedir a Deus que essa guerra termine logo, porque quem decide a guerra não é quem vai para a guerra. Quem decide a guerra fica sentado no ar-condicionado, tomando e comendo do bom e do melhor. Quem está pagando o pato são as crianças, o povo mais pobre, o povo que tem que sair de casa para ir para um país vizinho, onde vai ser estrangeiro, vai ter dificuldade de sobreviver. E essas são as circunstâncias que nós temos. Agradecer a Deus, porque nós vamos voltar. Mas também orar pela paz mundial. E pela paz nas nossas casas. Vou trazer para vocês um texto que a Sueli quer compartilhar com vocês, ou melhor, quer pedir que vocês compartilhem com Hélio como é que vocês entendem esse texto. Vamos lá. O texto, o que na verdade eu queria assim, que nós conversássemos um pouco, é sobre a questão da procrastinação, impaciência e proatividade. Embaixo está escrito, é deixar de fazer algo que se deve fazer. Procrastinação é empurrar com a barriga. É não fazer a coisa que deve ser feita e ficar empurrando com a barriga. Esse é um fato que o tempo todo eu tenho que lidar com as pessoas que procrastinam, né? Procrastina o posicionamento, procrastina uma atitude que precisa tomar. Vamos ver o outro slide. Impaciência. É o contrário. A impaciência é querer fazer imediatamente o que pode ou deve esperar. Então, procrastinar é empurrar com a barriga e a impaciência não empurra com a barriga, não pensa. A impaciência te põe num estado de ansiedade tão grande que você não quer resolver. Mas a impaciência é isso, sabe? É você querer que as coisas sejam feitas imediatamente, sem pensar, sem dar tempo e sem esperar o tempo necessário que precisa ser esperado. Então, vocês estão vendo que uma coisa é oposta à outra? Agora, proatividade. Há uma questão muito séria nisso. Por quê? A iniciativa é não esperar que seja mandado. Muitas pessoas, elas têm essa característica. Eu não vou fazer, eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer. Então, não existe proatividade, não existe uma iniciativa para ver a necessidade que tem que ser, que está ali no nariz da gente, e fazer por antecipação. E aí, quando alguém manda fazer, a pessoa que não tem essa proatividade fica falando,
fica me mandando fazer toda hora, fica me mandando ter que fazer as coisas. Mas por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa proativa, não toma a iniciativa de fazer sem que seja mandado. 3 diferentes coisas. Procrastinar é empurrar com a barriga, impaciência é fazer as coisas sem pensar, no atropelo, passando por cima, igual um trator, e a proatividade é aquela pessoa que não tem uma visão proativa, não tem uma visão, uma iniciativa de fazer as coisas sem ser mandadas para fazer. Hoje, o rapaz que veio aqui, que é o violinista, ele estava me contando que ele está num trabalho agora há um mês. E a mulher falou que vai mandar o outro funcionário embora porque ele só faz o que ela manda. E ele não, ele pega, ele vai, na hora que não tem, ele trabalha no supermercado, ele vai lá, um mercadinho pequeno, vai ver a questão dos prazos de validade, fica limpando e tudo mais, e ela percebeu essa diferença, e ele meio assim como que estava se sentindo culpado de que ela ia mandar o outro embora, porque o outro não tem iniciativa. Agora, deixa eu só pôr aqui, para impaciência existe uma outra palavra que é usada muito, que é impulsividade. Sim. Ok? Então vamos lá. Começando pela Vani, microfone aberto. Vani, você é procrastinadora, impaciente ou proativa? Quer pensar, Oswaldo? Vão todos pensando, porque nós queremos fazer esse levantamento para que a gente possa testar. Sou procrastinador, sou... Vai, Oswaldo. Vai, Vani. Eu tenho iniciativa, sou proativo. E acho que a Vani também é. A Vani não é de ficar enrolando, não. Pelo contrário, ela me atropela se eu deixar. Tá bom. Bem, você? Eu sou proativa e definitivamente não sou procrastinadora. Eu preciso até às vezes tomar um pouco de cuidado, porque eu assim, ó, bateu, levou. Tem que fazer agora, não vai deixar para amanhã, tem que fazer agora. Então, eu acho que eu tenho um pouco dos 3. Não, você tem os 2. A impaciência, às vezes, é maior que a proatividade. Mas vamos lá. Dona Leonilda. Sim, senhor. O que você é? Eu sou assim, eu sou calma. Então, você não é proativa? Não. Não, a Leonilda é proativa, sim. É? Ninguém manda a Leonilda fazer as coisas. Ela pega e faz por ela mesmo. Pensei que ia falar da vassoura. A Leonilda tem isso. Ela faz sem parar. A dificuldade da Leonilda é parar de fazer as coisas. É isso aí. Porque em todos estes pontos nós vamos chegar depois. Nós temos que ter a dosagem correta para que a gente possa decidir fazer e ser proativo com produtividade, né? Sendo assertivos. Walter? Eu tenho as duas coisas, impaciência, por isso que aconteceu o acidente comigo, né? E também gosto de fazer as coisas lá, com muita atividade. Tá bem. Marcelo? Eu acho também que eu sou proativo e bem impaciente às vezes, viu? Não, sua mãe não concorda com isso, não. Não concorda? Henrique, você? Eu sou proativo e um pouco impaciente. Tá. Cleonice? Proativa e um pouquinho impaciente também. Eu diria que eu sou 40% proativo, 40% procrastinador e 20% impaciente. Mas isso pode variar dependendo do que está em questão. Para algumas coisas sou mais proativo do que outras. Para outras também sou mais procrastinador que outras também. Então varia muito. Mas eu diria que é aí sim. Está nesses índices aí. O que vocês acham que eu sou? Cleonice? Eu acho que você é impaciente
E acho que você é proativo. Ó, você falou que eu sou impaciente, minha mulher deu uma risada que eu escutei aqui no fundo. A vizinhança ficou sabendo. E eu acho também que você tem um pouquinho do outro. Do quê? Da procrastinação? Isso. Tá. Mas é mesmo. Há certos assuntos que eu prefiro dar tempo ao tempo. Sim. Eu não sei se é procrastinação, mas é com base um pouco naquele aquietai-vos e saber que eu sou o Deus. Sim. Mas estou nessa daí. Vamos lá. Eu peguei esse texto porque eu fiquei muito encafifada com ele há um tempo atrás, e eu tenho usado muito esse texto em função de pessoas que são procrastinadoras, e eu tenho tido a experiência de trabalhar com as pessoas em função desse texto. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Jesus lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então, nós vemos nesse texto as 3 questões que nós queremos. Perdão, eu acho que não estamos com a primeira questão de procrastinar. O que eu quero dizer para vocês? Primeiro, eu vou pôr 3 pontinhos aí. Jesus tinha uma missão. Jesus sabia o que Judas ia fazer, porque ele era Deus. Então, ele sabia das coisas. Aí, quando ele encontra com Jesus estava ali, encontra com os soldados e Judas, é o que Jesus disse. Na outra tradução diz assim: o que tens que fazer, faz-o agora. E o outro, o Pedro, corta a orelha de Malco. O que sugere isto em função dos 3 pontos que nós colocamos no começo para vocês? Como é que vocês veem esse texto? Eu vou começar com o doutor aí, Alexandre, que o Alexandre é muito bom na exegese. Como você vê isso colocando, Alexandre, com as questões que nós abordamos no início? Eu queria começar fazendo um comentário, uma coisa que o Marcos tocou. Eu fiquei pensando assim, não sei se necessariamente a procrastinação é uma coisa ruim, porque ela pode significar sabedoria, no sentido da gente deixar uma coisa ser feita para priorizar outra. Então, eu acho que Jesus, nesse sentido, ele deixava as coisas para serem feitas no seu devido tempo. Mas fica claro para mim assim que o Pedro era bastante impulsivo, né, para usar aquela outra palavra, impaciente, impulsivo, querendo resolver as coisas. E no resto dos evangelhos a gente vê Pedro também muito afoito, querendo resolver as coisas na hora. Mas em relação ao Judas, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, nessa perspectiva que você está trazendo. Imediatamente entrou nele Satanás. Parece que o propósito de vida dele estava assim, se cumprindo no tempo que era para se cumprir. E Jesus ainda diz assim: o que tem de fazer, faz depressa. É engraçado ver isso, né? Porque a gente fala assim, poxa, então quer dizer que ele era apressado, impaciente? Não sei dizer isso ali, mas me parece que Jesus está meio que equilibrando as coisas assim, dizendo que as coisas têm o seu tempo para acontecer. Quem tem uma ideia diferente? Marcelo, Henrique, Osvaldo, Vani, Cleonice,
Quem faltou? Todos nós aqui que estamos aí. Obrigado por me incluir. Walter, Marcos. O que esse texto mostra para você? Olha para dentro de você, porque a ideia é essa. Eu penso que Jesus falou para ele assim, ó, tá aí no teu coração, não tá? Então faz. Tá esperando o quê? Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então, tipo assim, eu vim para cumprir a lei, já cumpri. Eu estou aqui de passagem. Então, tá no seu coração de fazer isso, já faz de uma vez e resolve. A impressão que eu tenho é essa. Entendeu? Deu um chega nele, né? Ou você está aqui ou você está lá. Decida onde você está. Parece que Satanás também tinha pressa, né, de fazer as coisas. Jesus nem liberou, ele já foi entrando, né? A definição que eu estou vendo é o seguinte, Pedro, ele era impossível. E a segunda parte do Judas, para mim, tem as duas coisas. Ele queria ser proativo e, ao mesmo tempo, queria esperar. Por isso que Jesus falou, o que tem que fazer, faça de uma vez. Para mim, Pedro entra nessas duas alternativas. Judas entra nessas duas alternativas. Por que vocês acham que... É bem interessante isso que você colocou, Walter. Por que vocês acham que ele estava relutante ali? Muitas vezes, nós procrastinamos as coisas porque nós não temos certeza daquilo que precisa ser feito. Quem tinha certeza do que tinha que fazer, porque Jesus veio com uma missão. Ele tinha uma missão e ele sabia desde o início o que é que tinha que acontecer. Mas eu vejo Jesus naquela hora muito perceptivo dessa questão que o Walter falou. Eu não tinha pensado nessa questão. Ele não tinha. O Judas sabia que ele ia meter os pés pelas mãos. O Judas sabia que ele ia entregar um inocente. Gente, ele andou com Jesus durante 3 anos. Ele era companheiro de Jesus. Hoje nós estamos conversando com uma pessoa lá da Venezuela e ela foi entregue pelos próprios amigos. Então, é muito difícil você ver, né, que alguém que comeu com Jesus, que esteve com Jesus o tempo todo, iria entregá-lo à morte, porque era a morte que estariam entregando. Mas Jesus sabia que ele tinha uma missão. Agora, o Pedrovics, nossa, esse Pedro, ele era tremendamente impetuoso. Então, eu vejo assim, que nem a procrastinação me leva a ser insensata, como o Alexandre falou, né? Eu não posso ser insensata. A impetuosidade, eu acho que faz parte, de alguma maneira, na grande maioria das pessoas, mas tem um grupo muito grande que, gente do céu, é devagar quase parando. Está sofrendo, está angustiado, já fez tudo que podia fazer e não tem coragem de fazer. Deixa eu fazer uma colocação aqui, bem, que você disse que você não via procrastinação nesse texto. E eu quero discordar. Qual que você vê? Onde é que você está vendo? No Judas. Porque o Judas não pensou em trair Jesus nessa hora. O Judas já vinha com esse plano há muito tempo. Ele já estava planejando, estava enrolando. E o que Jesus Cristo disse, ô Judas, larga a mão de enrolar, rapaz. Você tem que fazer, faça. Tá? E essa ordem de Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa, era exatamente para que ele deixasse de ser procrastinador. É verdade. Tá? É uma outra forma de você olhar, porque realmente eu me esqueci desse ponto de que ele estava planejando há muito tempo. Mas veja, ele planejou muito tempo, e aí entra aquela questão, Alexandre. Ele planejou muito tempo, mas ele sabia que estava errado e ele duvidou na hora de fazer. Então, nós vemos, sim, os 3 pontos aí muito claramente. Agora, trazendo isto... Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Acho que o Oswaldo matou na mosca.
O diabo também é impaciente. Não deu nem tempo, né, Oswaldo? Bateu, levou. Então, são coisas que nós temos que trazer para as nossas vidas. Em que nós estamos sendo procrastinadores? Em que proporção nós estamos sendo procrastinadores, sabendo que nós temos uma missão? Sabendo que tem um propósito para a nossa vida, sabendo que o desafio para nós é vivermos os valores do reino de Deus. E quando nós pensamos nos valores do reino de Deus, a gente vai lá para Mateus, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Não é só vir para a igreja que é buscar o reino. Não é só dar o dízimo que é buscar o reino. Buscar o reino é viver uma vida íntegra, baseado em todas as coisas que o reino apresenta, que a palavra nos apresenta como sendo valores do reino. O egoísmo, que é uma coisa muito comum nas nossas vidas, o orgulho, não baixa a cabeça nem a pau, Juvenal, como diz o ditado, né? Não vou falar, não vou fazer, não vou pedir perdão, não vou baixar a cabeça, não vou... O orgulho, então, a vaidade, que nos deixa empedernidos. Como é que eu vou pedir perdão? Se eu errei, é porque também o outro errou. Então, o outro que venha pedir perdão primeiro. Gente, são valores, estes são valores do reino que a Bíblia pede que nós busquemos primeiro o reino de Deus. Mas quando eu não busco estas coisas que são aqui, no meu viver, no dia a dia, no meu trabalho, no meu relacionamento em casa, no meu relacionamento com patrões, com empregados, com vizinhos, eu não estou buscando isso. Vocês acham que uma pessoa vai buscar, primeiramente, ir para a igreja? Sabe por que não busca? Porque dói ouvir na igreja coisas que a gente sabe que a gente não está fazendo.